Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero exaltar o nome do Senhor nesta noite, pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos em mais um congresso de adolescentes, o 16º. Queremos agradecer ao Senhor, pois foi Ele quem fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Quem diz amém, meus irmãos? Quero agradecer também ao nosso amado pastor, presidente, o pastor Ailton José Alves, pela confiança depositada em nós, de nos escalar nesta noite para estar trazendo uma reflexão da palavra de Deus. Louvamos a Deus por esta oportunidade maravilhosa. Quero pedir a todos para abrirem suas Bíblias no Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 21. Vamos ler a palavra do Senhor. Lucas capítulo 21, a partir do versículo 5, esse texto para a nossa reflexão. E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: Vede que não vos enganem, porque muitos virão, ou porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. E quando ouvides de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Vamos ler o 11 juntos? E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Quantos dizem amém, queridos irmãos? Queridos adolescentes congressistas, nesta noite nos foi dada a oportunidade de trazer uma reflexão da palavra de Deus, tendo como base este texto e o tema sinais que antecedem a volta de Cristo. Estamos diante de um dos sermões do Senhor Jesus Cristo, que tem um cunho bastante escatológico, e é bastante conveniente o tema deste congresso de adolescentes, pois ele coincide dentro de um propósito de Deus com a lição da escola bíblica dominical que estamos estudando sobre o fim de todas as coisas. A escatologia é a área da teologia sistemática que trata das últimas coisas. Essa expressão é formada de duas expressões gregas, eschatos e logos, que quer dizer estudo do fim, ou tratado das últimas coisas. Quanto ao conteúdo da escatologia, se faz necessário entender que ela é essencialmente profética, ou seja, ela trata exclusivamente de predizer, anunciar de forma antecipada
Eventos que já se cumpriram na história, que estão se cumprindo ou irão se cumprir. Veja Apocalipse capítulo 1, versículo de número 19. Esta verdade expressa na palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Escreve as coisas que tem visto, passado, e as coisas que são, presente, e as que em breve, ou as que depois destas coisas hão de acontecer, futuro. Para os irmãos terem uma ideia de como a profecia ocupa parte fundamental nas Escrituras, cerca de 25% da revelação divina tem natureza preditiva ou escatológica. Este fato demonstra a importância deste assunto na Bíblia Sagrada. A respeito da profecia bíblica, um grande homem de Deus que já está com o Senhor, conhecido como chamado David Hunt, que trouxe uma contribuição para o Evangelho sem precedentes. Ele diz que a profecia trata-se da proclamação de Deus acerca das coisas que não poderíamos saber de outra maneira, senão por revelação. A profecia também inclui a predição de Deus, ou seja, as revelações que nos permitem saber o que vai acontecer. A Bíblia é declarada por Deus como sendo a maior prova de que somente Ele é Deus. Veja Isaías capítulo 46, versículo de número 9 e versículo de número 10. Esta verdade expressa na palavra de Deus. Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Quem diz amém? Amém. Então a habilidade de Deus é expressa na profecia como que ele tem o conhecimento prévio de todas as coisas. É inútil no fim do ano e início de um outro recorrer aos búzios, recorrer ao tarô, consultar os mortos e bater na porta daqueles que dizem ter um conhecimento que estão por vir. A igreja não perde tempo com essas coisas, porque esta igreja tem nas mãos o livro da revelação de Deus, que fala do futuro, não como hipótese, mas como algo concreto que vai acontecer como prova do conhecimento antecipado de Deus. Quem diz amém? Mas o que tem Jesus com a escatologia? O sermão de Jesus em Mateus 24, no Monte das Oliveiras, é essencialmente escatológico. Ele foi proferido como resposta a 3 questionamentos dos discípulos em Mateus 24 e 3. Quando eles dizem, dize-nos quando serão estas coisas, primeira pergunta. E que sinal haverá da tua vinda, segunda pergunta. E do fim do mundo, terceira pergunta. O mestre então menciona uma série de sinais que ocorreriam no mundo antes da sua vinda, tais como falsos cristos, falsos profetas, fome, epidemias, terremotos, multiplicação da iniquidade
e esfriamento do amor, além de outros. Jesus, seguindo a mesma linha dos profetas do Antigo Testamento, anuncia previamente as coisas que estão para acontecer. Todos nós sabemos que 3 classes de pessoas no Antigo Testamento, quando eram chamadas para o ofício de sacerdote, de profeta ou de rei, eles recebiam a unção do Espírito Santo como um sinal externo de uma capacitação espiritual. Jesus é chamado de o Cristo, que é um título que quer dizer um ungido, porque diferente dos profetas, sacerdotes e reis do Antigo Testamento, ele tem as 3 unções nele só. Ele tanto é rei, como sacerdote, como profeta. E a Bíblia nos mostra Jesus como profeta. Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, Moisés profetiza que no tempo certo Deus levantaria outro profeta semelhante a ele. E a este todos deveriam ouvir. Em Atos 3:22, o apóstolo Pedro diz que este profeta de quem Moisés está falando é o Senhor Jesus Cristo. Jesus teve o reconhecimento público de seu ministério profético. Em Mateus 16:14, vemos claramente esta expressão, quando ele diz aos seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles respondem: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou alguns dos profetas. Quando ele vinha para entrar na cidade de Naim, se deparou com o enterro de um jovem cuja mãe era viúva. E ele parou de frente daquela mulher e disse: não chores, antes daquele féretro entrar pelas portas do cemitério. Jesus parou o enterro, dirigiu-se ao mancebo e disse assim: levanta-te, moço. E ele levantou ressuscitado, e a multidão que ia chorando transformou-se em um culto em ações de graça, e disse: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Em Mateus 21:11, encontramos ele sendo chamado de o profeta da Galileia. Em Lucas 24:19, encontramos os discípulos de Emaús interagindo com ele sem saber e dizendo: Jesus, varão profeta poderoso em palavras e obras. Em Marcos 13:31, veja na sua Bíblia, por favor. Jesus está tão seguro do seu ministério profético que faz a seguinte declaração: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Diga amém. Poderíamos citar aqui algumas profecias de Jesus, citadas em Mateus capítulo 24 e em textos correlatos, paralelos. Jesus, por exemplo, profetizou a sua morte, o tipo de morte e a sua ressurreição. Mateus 17, 22 e 23. Mateus 20, versículo 18. Mateus 26, versículo 2 e Marcos capítulo 9, versículo 31. Em Mateus 24:2, no ano 30 ou 33 aproximadamente, Jesus olha para frente e profetiza a destruição do templo construído por Herodes. E interessante que essas palavras de Jesus foram cumpridas literalmente 40 anos depois, no ano 70, quando o exército romano, sob as ordens de Tito, filho do imperador Vespasiano, tomou de assalto os recintos do templo e queimou o templo no ano 70. O cumprimento literal desta predição nesta data
é confirmado por Joséfo, historiador judeu do primeiro século, que foi uma testemunha ocular do acontecimento. Presta atenção e olha aqui para mim. Se entre os sinais e profecias de Mateus 24 já se cumpriu o da destruição do templo, isto é um sinal de que os que vieram depois, vaticinados por Jesus, também terão o seu real cumprimento. Mas o que é sinal? A expressão no grego é semeion, que quer dizer marca, prova, indicação ou indício. Usado para uma marca, como o ferro marca o boi. Usado para operações de maravilhas, Deus opera sinais. Mas também sinal quer dizer aviso ou advertência. Diga comigo, aviso ou advertência. Aviso ou advertência. Quando ele está enviando sinais, ele está avisando, ele está dando advertências. E quando falamos de sinais, é preciso dizer que existem sinais dos tempos, que são o conjunto de acontecimentos previamente anunciados por Deus e registrado antecipadamente nas Escrituras Sagradas, com o objetivo de alertar os homens com respeito à proximidade da vinda de Cristo. Jesus não só fala dos sinais, como ele diz as áreas em que os sinais iriam acontecer. Ele diz que aconteceria na vida religiosa, política e social da humanidade, bem como no âmbito dos fenômenos naturais. Hoje vemos esses sinais no mundo, o que indica que o fim está próximo. Eu sei que na faculdade, ou na escola, ou no trabalho, ou em qualquer lugar, todos nós somos ridicularizados quanto a estas previsões, porque dizem os ateus, agnósticos e aqueles que não creem na Bíblia, que não precisava Jesus dizer que haveriam terremotos, que sempre houve durante a história. É porque eles não entendem o que Jesus está querendo dizer. Ele não está anunciando um acontecimento novo. Ele apenas está dizendo que o que já acontecia, aconteceria com mais intensidade quando estivesse próximo da sua vinda. É essa a diferença. Por exemplo, podemos destacar os sinais sociais. A Bíblia nos aponta sinais sociais que antecederiam o retorno de Cristo. Veja Lucas capítulo 21, por favor, versículo de número 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos. E mais o quê? E fomes. E mais o quê? Destaque essa palavra fome. Embora a fome tenha ocorrido no mundo desde os tempos remotos, há registros na Bíblia de fome em vários lugares. Gênesis 26, 2 Samuel 21, versículo 1, e ainda Atos 11, 28, na profecia de Ágabo, percebemos que este fato social cresce a cada dia no mundo. Escute esta estimativa. Calcula-se que 800 milhões de pessoas passam fome no mundo. 460 milhões estão por morrer de inanição. Estima-se que 30 pessoas, diga comigo, 30, morrem de fome por minuto. Por minuto. 30 pessoas por minuto. E que 60% dos africanos têm à sua disposição menos alimentos
Segundo a Organização das Nações Unidas, considera a mínima necessária para sobreviver. Interessante que o homem atual é tão materialista que contribui para que a fome seja mais severa. Porque quando as indústrias têm superprodução, para eles não baratearem a mercadoria, eles queimam os alimentos para permanecer com o alimento no mesmo preço, ao invés de doarem às nações com fome. Segundo, Jesus anuncia pestilências. Diga comigo, pestilências. Jesus mencionou ao lado da fome as epidemias ou pestilências, que quer dizer enfermidades mortalmente infecciosas que continuarão fazendo vítimas apesar dos avanços da medicina. Apesar. O mundo tem sido desafiado por epidemias que até então a medicina considerava vencidas, destruídas, mas que voltaram com uma força tão grande. É tanto que antibiótico, antigamente, ou até um tempo atrás, se comprava com tanta facilidade nas farmácias, mas hoje é preciso ir com a prescrição médica, porque havia pessoas que não cumpriam o período do antibiótico, acabavam antes, e as bactérias resistiram e voltaram com mais força. O que dizer da malária, da cólera, da tuberculose e da dengue, que assumiu novos aspectos e tem vitimado crianças com microcefalia. E detalhe, já chegou no exterior. Um surto que está deixando a cabelos em pé e assustados. Jesus também falou de sinais na natureza. Ele falou de terremotos. Ele falou de inundações. Ele falou de sinais no sol e na lua. Interessante que a Bíblia diz que Deus utiliza a natureza para transmitir mensagens. Veja Gênesis capítulo 1, versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para quê? Sinais. E para tempos determinados. E para dias. Mas se puder, veja essa palavra, sinais. Quando Deus quis dar um sinal a Noé, Ele deu um sinal no céu. Gênesis 9, versículo 12 e 13. Em Lucas 21 e 11, Jesus fala de sinais na natureza. Em Joel 2 e 29, veja a expressão aí da palavra de Deus. Joel, logo depois de Oséias. Adolescente é bom de Bíblia. Joel 2 e 29 e 30. Vamos ler o 30. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de... O sol se converterá em... e a lua em... Olha o detalhe, antes que venha o grande e terrível dia do... que é a grande tribulação. É antes dela que eu vou mostrar. Aleluia, glória a Deus. Terremotos. O profeta Isaías fala de um tempo em que a terra seria quebrantada, ferida, ofendida e totalmente abalada. Veja Isaías 24, versículo 19 e 20. Isaías capítulo 24, versículo 19 e 20.
De todos será quebrantada a terra, de todos se romperá, e de todos se moverá a terra. De todo vacilará a terra como bêbado. Deus vai fazer a terra cambalear, saculejar de um lado para outro. Escute este dado: do século I até o século XVI, houve menos de 10 terremotos a cada 100 anos. Já no século XVII, houve 10 terremotos, indicando um aumento significativo. No século XIX, foram registrados 15 terremotos na Terra. No século XX, o número de abalos sísmicos subiu para quase 100 por ano. Nos últimos anos, estima-se que ocorram 300 mil a 500 mil terremotos por ano, embora nem todos sejam perceptíveis. Cientistas e sismólogos em todo o mundo estão tentando descobrir por que é que os terremotos ocorrem cada vez com mais frequência em menos tempo no mundo. Sabe o que é isso? A natureza está clamando. Ela está se revoltando com a própria humanidade, que mesmo em tantas desolações, rejeitam o seu Criador. Veja Romanos 8:22, o que é que Paulo diz? Até a terra reclama. 8:22. Porque sabemos que toda a criação e está juntamente com dores de até agora. Olha a terra reclamando. A terra está reclamando porque os seus habitantes deram as costas ao Criador. Inundações, não vou ler. Sinais no sol. Joel 2:31, ele diz que o sol se converterá em trevas. Ele está falando de um eclipse solar. Um fenômeno que ocorre quando a lua se interpõe entre a terra e o sol, ocultando totalmente ou parcialmente a sua luz, numa estreita faixa terrestre. Por exemplo, em Êxodo capítulo 10, versículo 22 e 23, encontramos uma das pragas do Egito, que foi um eclipse lunar ou solar de 3 dias. Faraó nem do canto levantou. Eram trevas que, diz o texto, dava para se apalpar. A terra protestou quando Jesus foi crucificado. Em Mateus 27:45 diz que houve um eclipse de 3 horas, entre a hora sexta e a hora nona, meio-dia às 3. O céu ocultou-se ao ver a criatura matando o Filho de Deus. Deus dá esse sinal. Jesus fala de sinais na lua. Joel profetiza: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Alguém olhava para isso e ignorava. Mas agora descobriu que a lua de sangue é um eclipse lunar total, quando a terra fica entre a lua e o sol. Como a terra bloqueia a luz do sol, a única coloração que emerge através da atmosfera é a vermelha, lançando um cor vermelho sangue, deixando a lua dessa cor. Aí duvidava da Bíblia, agora vai ter que assistir até pela internet, vendo a lua cor de sangue. Escute esta informação: nós não somos místicos, nós somos crentes. 4 luas de sangue ocorreram de forma subsequente e coincidentemente em ocasiões específicas na história de Israel. Na expulsão dos judeus da Espanha em 1492, uma tétrade aconteceu. Na ocasião da independência de Israel em 1948, aconteceu tétrades, 4 luas de sangue marcando esta data, antes e depois. E em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, ocorreu outra tétrade.
Deus dando sinais. E elas aconteceram. Interessante que o calendário, o nosso calendário, que é o gregoriano, é solar. E o calendário hebreu é um calendário lunar. Elas aconteceram no primeiro dia das festas de Israel. E a gente aprendeu aqui ontem que Israel é o sinal ou relógio escatológico do mundo. A pergunta é: para quem são os sinais? Em primeiro lugar, os sinais servem para advertir e exortar e avisar a igreja. Lucas 21, versículo 28, veja na sua Bíblia. Lucas 21 e 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai. Não é olhar para baixo, não é ficar triste nem com medo. Olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Alara candaramachuri minas, ila mandaramanas. O crente salvo não tem medo disso. Quando qualquer outra mídia anuncia estes sinais, o crente levanta a mão para o céu e diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Estes sinais são, em segundo lugar, para advertir o mundo. Mateus 16, versículo de 1 a 3. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que ele mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhe: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Aí Jesus diz: hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Quando o céu é ficando escuro, você diz que vai chover. Quando está se abrindo, você diz haverá sol. Agora, eu tenho enviado os sinais à terra e vocês não reconhecem que sou eu. Os sinais são para os desapercebidos. Interessante. Por que é que eu disse que em primeiro lugar são para a igreja, em segundo lugar para o mundo, e em terceiro lugar para os desapercebidos? Alguém inteligentemente pode dizer: os desapercebidos são os do mundo, mas tem desapercebido na igreja. Aleluia. A palavra desapercebido significa não prevenido, sem cautela. Veja Lucas 12, 40. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. A hora que a gente nem imaginar é a hora que ele vai chegar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você sabe o que é o contrário de vigiar? É dormir. Alguém que está vigilante é alguém que está acordado. E alguém que está desapercebido é alguém que está dormindo. Por isso Jesus usa a figura do sono físico para falar de pessoas que estão despreparadas, desapercebidas para a volta dele. Por exemplo, veja Marcos capítulo 13, versículo 35 e 36. Olha o que é que Jesus diz: vigiai, pois porque não sabeis quando virá o Senhor da casa,
se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo e se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache. Esse dormindo aqui não é o sono físico, durma tranquilo, se você é crente fiel. A melhor almofada que a alma pode reclinar a cabeça é a de uma consciência tranquila. Jesus pode vir qualquer hora. Estou pronto. Agora, se está desapercebido, abra o olho. Paulo segue esta mesma linha. Veja 1 Tessalonicenses 5 e 6. Ele fala sobre o sono. 1 Tessalonicenses 5 e 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Veja Efésios 5 e 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Todos estes textos nos falam de sono, estado de invigilância. Alguém define que o sono é um estado periódico e diário, que se caracteriza pela inatividade, ou se tornam inativas temporariamente a vontade, a consciência, e há uma suspensão das funções corporais. Quando a pessoa está dormindo, aparentemente ela não tem vontade. Ela está ali com a sua vontade inativa. Segundo, ela também está com a sua consciência inativa, ela está dormindo. E temporariamente se suspende os 5 sentidos. Temporariamente. Isso significa dizer que uma pessoa que está dormindo espiritualmente, ela já não tem mais vontade de orar, ela perde a vontade de ler a Bíblia, de ir para a consagração, de ir para as vigílias. Não suspende também a consciência, já não enxerga mais pecado. A consciência está tão aviltada, tão marcada, que já não sente mais nenhuma tristeza em ver uma coisa que não agrada a Deus. Acha o pecado engraçado. Aleluia! E em terceiro lugar, se suspende as funções corporais. Durante o sono, a primeira coisa que acontece com a pessoa, primeiro sentido a ser desativado é a visão, porque a pessoa fecha os olhos. Isso fala de perda da visão, João 4 e 35, Mateus 15 e 32. A pessoa também perde o tato. Por um momento o seu tato está inativo. Temporariamente, isso fala de perda da sensibilidade. Lucas 10, 31 ao 33. E 2 Timóteo 13, 3, quando Paulo diz que nos últimos dias os homens seriam sem afeto natural. Tem afeto que é natural, mas uma pessoa insensível não tem mais afeto. No sentido, Deus é muito inteligente. O último sentido a ser desativado é a audição. É possível que uma pessoa esteja em uma situação bastante degradante, fisicamente doente, não enxergue, não fale, mas ainda ouça. Deus deixou a audição por último, de propósito, para que ainda haja condições da pessoa ouvir a sua voz. Veja Deuteronômio capítulo 30, versículo 17. Porém, se o teu coração se desviar
e não quiseres dar ouvidos, olha, e não quiseres dar, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Em Juízes 14:3, veja alguém perdendo a audição espiritual. Juízes 14:3, isso é muito forte. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada a meus olhos. Ouvido incircunciso não ouve o conselho do pai. Mas essa não é crente, mas é a que me agrada. E eu não quero ouvir o que o Senhor está me dizendo, eu quero o que me agrada. Aleluia! Arrebentou-se lá na frente. Em Atos 7:51, Estevão diz que o seu auditório era composto de pessoas incircuncisas de ouvido. Hebreus 3:15 diz: se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Em Apocalipse 3:20, Jesus disse a uma igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se é que já não perdeu a audição, e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Quem sabe esta noite eu estou ministrando para pessoas afastadas do caminho do Senhor, que perderam sua visão espiritual, perderam a sensibilidade, mas ainda a audição. O Espírito Santo está falando ao teu coração: eu quero entrar na tua vida de novo e fazer um banquete de salvação na tua casa. Aleluia! Existem condições de alguém que está dormindo acordar? Claro que existe. O que é que pode nos despertar ou tirar alguém do estado de sono? Em primeiro lugar, barulho. Pode estar no melhor do sono. Se de repente der um estrondo desse que deu hoje à tarde aqui, camarada se acorda na hora. Eu quero dizer uma palavra como um profeta de Deus. Brasil, te prepara para um estrondo de Deus. Os 5 continentes vão ouvir o ribombar dos trovões de Deus. Deus vai trovejar sobre a terra. Te prepara, terra. Eu vou trovejar e fazer barulho para despertar. Acorda! Acorda! E mandou aí Aramá. Tarikia soinehai. Aribiki vai oitai mituri mi ubenahai. Deus vai despertar a terra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória. Ei, vassoura, anderelabá. E ele vai usar a voz de alguém. Veja Joel capítulo 2. E camandaramassura. Ei, me andaramasséria.
Olha o que é que Deus vai fazer, ó. Joel 2: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e Ele está perto. Deus me disse hoje à tarde: eu vou levantar profetas para perturbar a terra. Vai ter profeta na televisão, profeta na rádio, profeta no comércio, profeta na faculdade, profeta no comércio, profeta no meio da feira. Vai ter profeta dentro do metrô. Para dar uma buzinada no pé do ouvido dos pecadores. Te arrepende que Ele está vindo. Te arrepende que Ele está vindo. Será que Ele pode contar contigo? De como nuviande, como narasheria. Olegolo venaramandara massuriminávia. Eu começo a soprar o vento do meu espírito neste lugar. Olha só o que eu estou fazendo. A partir de agora eu vou tomar o ambiente. Recebe a minha glória. Eu vou usar a tua boca para falar com a terra. Será que Jesus batiza aí sentado com o Espírito Santo? Será que Ele batiza? Será que Ele batiza? Deus vai fazer barulho na terra. Deus pode usar também alguém ou algo para despertar. A gente não tem um hábito de que quando quer acordar num determinado horário, a gente não bota um alarme, né? No celular, despertador, né? Deus tem despertadores. Jonas foi enviado para Nínive, mas foi para Tarsis. Entrou no barco errado. Foi para o fundo do porão, ficou lá e diz o texto que ele dormiu um profundo sono. Deus disse: não tem problema não, eu tenho um despertador aqui, tempestade. Deus estava dizendo: eu quero é Ele. Está correndo da chamada, mas eu vou, nem que eu parta o barco no meio. Eu quero aquele profeta para falar com Nínive.
Mas tem gente que o sono é tão profundo que a voz não acorda. Pode ver, né? Que às vezes a pessoa está dormindo tão profundamente e a mãe fica fulano e ele lá. Fulano e ele lá. É preciso chegar e fazer assim, né? Não está ouvindo eu te chamando, não. Está preparado para um saculejo de Jeová? Tu não está ouvindo eu te chamando, não. De madrugada. Alarigaço. Outra coisa que acorda quando a pessoa está dormindo é luz. Eu não sei você, mas eu gosto de dormir no escuro. Não é verdade? A luz incomoda, acorda, né? Isso significa dizer que a pessoa que está dormindo espiritualmente está em trevas. Aí Deus envia a luz para acordar. Efésios 1:18 diz que Ele ilumina pelo Espírito os olhos do nosso entendimento. Em Apocalipse 3, acorda no meio da noite. Tem sonho que é Deus despertando alguém. Aí de foi um pesadelo, sonhei a igreja subindo e eu ficando. Foi pesadelo não, viu? Foi ele que entrou lá para dizer: tua situação precisa melhorar espiritualmente. Em Daniel capítulo de número 4, versículo 5, Deus deu um sonho a Nabucodonosor que ele ficou perturbado. E tem gente que Deus vai perturbar à noite com sonhos. Te ajeita, te conserta. Aleluia. Eu vou encerrar dizendo que outra coisa que perturba o sono de uma pessoa é calor. É ou não é? Mas o calor incomoda. Viu? O frio é propício para a gente dormir melhor. É ou não é? Eu mesmo durmo melhor no frio, irmão. Mas no calor, já tentou dormir no calor? Se vira para um lado, se vira para outro. Não é? Usa roupa mais leve, mas não tem jeito, incomoda, né? A pessoa quando está fria espiritualmente dorme, que é uma maravilha. Não vai para culto frequentemente, não vai para culto de doutrina, escola dominical, culto de oração, não vai para consagração. O negócio dele é só passear em shopping, praia, parque aquático. Ninguém vê uma foto ele chorando no congresso, mas vê ele com foto não sei aonde. Tá frio, aí dorme, que é uma maravilha. Mas esta noite é noite de Deus mandar temperatura. Aquecer a alma, porque a alma aquecida não para, é jejum, é oração, é leitura de Bíblia, é consagração, é vigília. Chega para o coordenador e diz: faça algum evento que eu estou com vontade de orar. Eu estou com vontade de ter vigília. Eu estou com vontade de buscar. Eu quero orar. Minha alma está pegando fogo. Eu quero orar. Porque o calor deixa inquieto. Fique de pé, por gentileza. Pastor Ailton Júnior, vice-presidente, nos autoriza a fazer uma oração.
Você está frio? Esta é a noite de Deus elevar a temperatura para você não dormir. 1 Tessalonicenses 5,19, Paulo diz assim: não apagueis o espírito. Adolescentes, Deus quer incendiar a nossa alma. E calabachúria. Você que não é batizado com o Espírito Santo, que quer receber fogo do alto na sua vida, pastor convida você à frente aqui, em nome de Jesus. Quem sabe é esta noite que você vai sair daqui falando línguas espirituais. E você que já é, Ele vai te renovar com variedade, cânticos espirituais. Eu estou vendo uma ministração aqui de línguas repartidas como que de fogo, pousando. Emanúvia, Soriminarachera, Madaragá. Estás preparado para Deus incendiar a tua alma? Satanás te viu frio e apostou na tua queda. Mas Deus disse assim: eu vou tocar fogo na alma dele. Eu vou tocar fogo na alma dele. Fecha os teus olhos. A partir de agora, uma brisa mais forte começa a soprar sobre nós. Vai vir de lá da galeria descendo. Emanacamante,